Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um vídeo e um dos vídeos bem interessantes aqui do nosso canal. Hoje vamos fazer introdução aos vídeos sobre Deep Learning, não é? Ou seja, Machine Learning, aprendizado de máquina, seja como for que vocês quiserem chamar. Vamos fazer o modelo do zero, ou seja, não vamos recorrer a nenhuma biblioteca que trata desses assuntos, como o TensorFlow, Scikit-Learn e outras bibliotecas por aí. Então, nós vamos desenvolver um modelo de zero, que é mais para vocês poderem ter ideia de como vocês podem explorar cada vez mais essa área sem depender de bibliotecas de terceiros, porque simplesmente Python é isso. Python foi desenhado para cada pessoa criar as ferramentas que ele pretende ou usar as bibliotecas que ele pretende sem nenhum problema. Sem mais delongas, vamos a isso, né? O modelo que nós iremos desenvolver, conforme vocês conseguem ver aqui este código, é o modelo que vai fazer previsão da temperatura da temperatura, não é? Ou seja, conversão de graus Celsius para para Fahrenheit, né? O que acontece é que nós temos uma forma padrão que faz essa conversão, não é? Então, a ideia vai ser criar um modelo que vai tentar simular esses parâmetros aqui de modo a chegar na fórmula verdadeira que vai encontrar os valores de forma certeira, não? Ou seja, que vai procurar minimizar aquilo que é o erro, não é? Então, é basicamente isso. Se formos a clicar aqui, por exemplo, para ver aquilo que é a comparação dos dois modelos, criamos aqui um gráfico, ele vai gerar aqui um gráfico, não é? Que vai mostrar como é que vai ser. Se formos a ver, esta linha vermelha é o nosso modelo, esta linha de baixo é, é dos dados verdadeiros, não é? Então, se vocês forem ver, praticamente o desvio desses dois, do modelo é praticamente nulo, não é? Então, se vocês quiserem aprender sobre isso, deixem o like, comentem, subscrevam-se, convidem o pessoal para curtir aqui os conteúdos da DevPython, não é? Este aqui é o canal que vocês poderão aprender Python de, da melhor forma possível, não é? Então, vamos já a isso. Então, temos aqui a nossa pasta já criada e aberta aqui no VS Code, não é? Então, vamos importar as bibliotecas que nós vamos querer usar. Então, vamos importar primeiro o NumPy, que é uma das bibliotecas poderosas para inteligência artificial e tudo mais. Então, NumPy, NP. Vamos importar também o Matplotlib para desenharmos nossos gráficos. Então, aqui matplotlib.pyplot as plt, mais ou menos assim. Então, vamos criar aqui uma classe, né, como sempre temos feito, e vamos ter aqui vamos dar aqui o nome, podemos chamar de Machine Learning mesmo, sei lá. Então, aqui vamos ter a inicialização, init, self. Então, aqui vamos ter a inicialização de alguns parâmetros, né? O primeiro vai ser o x, né? O x que vai ser praticamente a temperatura. Então, nesse caso, vai ser igual. Isto aqui podemos até atribuir aqui as tipologias de cada tipo de dado, né? Vai ser np.ndarray. Então, isto aqui vai ser igual. Numa primeira fase, podemos colocar np.arrange, né? Então, vamos colocar aqui uma matriz que vai partir de -10 até 80.1 mais ou menos, que vai variar de 0.5. Isto aqui é praticamente a mesma coisa de fazer, por exemplo, tiver aqui uma lista, né? Tiver aqui uma lista e fazer assim um for e in range, por exemplo. Aqui vamos ter aqui um 80.1, vamos supor, e ter aqui um lista 1.append e colocar i. É praticamente a mesma coisa. Qual é o problema de usar isto? Usar isto aqui acaba não sendo muito eficiente, porque como nós estamos a criar elementos flutuantes, então este é o range normal, aquele range bruto do Python, ele não funciona com números flutuantes, não é? Então, vamos ter aqui uma outra variável que vai ser o n. Esse n aqui vai ser basicamente também do tipo NDArray, vai ser um parâmetro, vai ser praticamente aquilo que vamos chamar de ruído
dos nossos dados. Ruído que é? Eu vou mostrar quando nós criamos gráficos para poder aparecer pontos um pouco dispersos ao longo da curva, para não aparecer uma curva assim muito perfeita. Não vai ficar uma coisa assim tão atrativa, tão bonita. Então, vamos criar dados normais. Para criar dados normais, uma matriz com dados normais, aqui no Python, usando o NumPy, é só pegar np.random.randn. Então, aqui o que acontece é que, como este n aqui vai junto com este dado de x, então aqui vai ser praticamente da mesma dimensão que o x. Então, a mesma dimensão é ter exatamente o mesmo número de valores. Então, é só pegar o len de self.x, mais ou menos assim. E depois, pronto. Então, na essência é isso. Agora vamos começar a criar os nossos métodos, não é? Então, o primeiro método vai ser um que vamos chamar de normalize, onde ver como é que isto aqui vai ser útil. Este normalize ele vai servir para normalizar alguns arrays que nós queremos criar. Porque o que acontece aqui é, quando nós criamos inteligências artificiais ou estamos a trabalhar com deep learning, aprendizagem de máquina, é sempre bom trabalhar com dados minimamente convergentes, ou seja, que estão definidos entre um intervalo próximo, por exemplo, entre 0 e 1 ou menos 1 a 1, em que, por exemplo, a variância desses dados, o desvio padrão desses dados é perfeitamente 1. Assim vai fazer com que o aprendizado de máquina não gere tanto veja assim, ou tanto erro e leve e não consiga se ajustar assim de uma forma fácil, não é? Então, esse normalize vai receber um data que vai ser np.ndarray. Simplesmente o que vai fazer para normalizar, epa, aqui nós acabamos trabalhando um pouco mais com conhecimento estatístico, né? Mas para poder normalizar, nós vamos pegar o data, vamos tirar a média, não é? Então, np.mean. Então, vamos colocar aqui a data. Isto aqui vamos dividir por np.std. Então, isso é o desvio padrão da data, não é? Da data. Então, isto aqui para dar certo, vamos colocar isto aqui dentro. Então, porque vai ser data menos a média dividido por desvio padrão. Se vocês precisarem de mais detalhes, eu poderei, numa aula própria, mostrar de forma efetiva essas fórmulas todas que são amplamente usadas no ramo de aprendizagem de máquina, não é? Então, tendo esta função, o que já está bom, vamos continuar aqui. Depois, vamos ter a função que vai basicamente calcular a temperatura, calcular aquela questão ali de conversão que eu referi. Então, posso colocar aqui convert to Fahrenheit, assim. Então, este aqui vai receber um x, que vai ser um np.ndarray, e vai receber um n também, que vai ser np.ndarray. Então, isto aqui vai retornar basicamente um tipo de dado, podemos nos preocupar agora. Então, isto aqui vai retornar aqui o quê? A fórmula para converter os dados, ao converter uma temperatura Celsius para Fahrenheit, é basicamente 1,80 vezes a temperatura que foi passada, não é? Mais 32. Né? Isto aqui é uma forma constante, podem ver aí na internet como converter. Assim também vai ser útil para vocês, de uma forma geral, explorar, aplicar isso, por exemplo, para a conversão de Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit, ou por aí vai, e onde ver a coisa ir se ajustar normalmente. Então, aqui, vamos adicionar aqui aquele normalizador que nós criamos ali. Então, adicionamos esse normalizador aqui, né, que é o que nós criamos. Então, aqui tem que ter aqui um self, como estamos a criar em classes, não é? Então, self. Então, aqui nós podemos dizer que o self.y também vai ser np.ndarray, vai ser igual a self.convert to Fahrenheit, né? Aqui que vai ser o self.x, não é? Mas o que acontece é que exatamente nesse ponto aqui
que nós estamos a passar os dados, nós temos que passar os dados normalizados do x e não o x como tal. Porque se nós formos a passar o x, é aí já que vai haver o problema dele não conseguir convergir o nosso modelo. Ou seja, o nosso modelo não vai conseguir se adaptar àquilo que são os dados, que são aquilo que é o input que nós fornecemos. Porque estão a ver, é de -10 até 80. É uma distância tão ampla aqui que acaba complicando bastante o modelo a se adaptar, não é? Então, aqui vamos colocar aqui, o x vai ser igual a self.normalize, aqui self.x. O que vai acontecer se normalize que vai gerar dados normalizados, que é o que ele vai aplicar lá embaixo. Depois, o n vai ser igual a self.n, porque isto aqui já está normalizado, né? Isto aqui já gera dados normais, podemos ver aqui a descrição aqui embaixo. Perfeito. Então, já temos aqui a parte de geração dos valores reais criados. Se nós formos colocar aqui embaixo, então vamos colocar aqui ML, não é? Que vai ser igual a Machine Learning. Não passamos nada e vamos ver. Vou fazer aqui um print.self.y, por exemplo, para nós termos a ideia da coisa. Então, nós geramos esses dados aqui, por exemplo. Então, esses são os dados gerados, com aquele normalizador ali que nós criamos. Vamos fazer a parte do gráfico, não é? Vamos fazer aqui a parte do gráfico. Vamos tirar aqui def chart ou plot chart, sei lá. Então, para o gráfico, a primeira coisa que nós iremos criar é um PLT ponto scatter. Vamos usar aqui o scatter, né? Para gerar aquela coisa de pontos. Então vai ser self.x, self.y, aqui com color, que vai ser igual a mais ou menos um green, um marker 0. Depois aqui vamos ter aqui o plt.xlabel. Então, para o xlabel vai ser basicamente o Celsius, né? A plt.ylabel vai ser o Fahrenheit, acho que é assim. Depois plt.title vai ser convert Celsius to Fahrenheit, mais ou menos assim. E depois nós podemos passar aqui o plt.show. Podemos passar aqui essa função surf.plotchart, simplesmente assim. Agora, se nós formos executar agora, por exemplo, vamos ver que ele vai gerar ali. Então, acaba gerando este gráfico com uma dispersão bem agressiva, não é? Acaba sendo uma dispersão bem agressiva. Por quê? Simplesmente porque estes aqui são os dados normalizados e tal. Agora, se nós quisermos ver os dados reais, nós vamos ver aqui, coisa simples. É só uma questão de vir para aqui. Além de colocar o self.x, podemos colocar diretamente o self.convert Fahrenheit self.x, aqui self.n, simplesmente assim. Então, com isto, ele vai gerar basicamente os dados reais. Aquela parte de normalizar, ele vai nos ajudar na parte de fazer a predição dos valores. Então, nós conseguimos ver que gerou uma linha praticamente normal. Então, esses pontos que saem e entram dentro da curva é praticamente aquele ruído ali que nós criamos, né? Então, acho que vocês pegaram a ideia. Agora, vamos à parte que interessa, né? Que é praticamente construir um modelo que vai fazer a predição. Então, a primeira função que vamos fazer vai ser a função predict. Então, a função predict, ela vai precisar receber um A, que vai ser um float, B, que vai ser um float também. Então, é isso que precisa receber. Tem que receber também aqui um X, né? Então, esse X aqui vai ser o np.nd, vai ser um array que ele vai receber, não é? E aqui, a única coisa que ele tem que retornar assim, um A vezes X mais B. Então, este é o modelo. Isto aqui é o que vai fazer a predição. Então, o que vai acontecer é, este X aqui nós já conhecemos, este A não conhecemos, este B não conhecemos. Então, para poder fazer a predição disso, a primeira coisa que nós iremos fazer é criar a função que vai fazer, ou melhor, que vai calcular o erro.
né, das nossas funções, não é? Então, é basicamente isso. Vamos criar a função que vem fazer o erro. Então, a base que nós iremos seguir aqui, iremos seguir aquela base de determinar aquilo que nós chamamos de erro quadrático médio. Permitam-me mostrar um pouco isso aqui no Chrome, né? Então, pesquisando aqui o erro quadrático médio, vocês vão ver como é que fica a fórmula. Vou entrar aqui mesmo no Wikipedia, vocês vão ter basicamente a ideia. Então, o erro quadrático médio é calculado com base nessa fórmula aqui, que vai ser 1 sobre n, a vezes o somatório do valor que nós estamos a procurar, ou seja, o modelo, ou seja, o valor previsional menos o valor populacional, que é o valor que nós conhecemos, é o valor que nós queremos encontrar. Então, como é que nós iremos implementar essa fórmula aqui dentro? É uma coisa extremamente simples, não é? Então, eu convido-vos mais uma vez a fazer um pouco da revisão de estatística antes de querer aprofundar muito no Deep Learning, né? Nós trabalhamos com estatística pura. Então, para Aero, eu vou colocar aqui MSE. Eu até vou fazer assim mesmo, né? Então, MSE, nós precisamos receber aqui alguns, alguns dados, né? E na verdade são dois. Temos que receber o Y, que é o valor previsto, que vai ser np.nd array, e aqui o Y populacional, que vai ser np.nd array. Ele tem que retornar aqui uma coisa. Conforme vocês conseguiram ver lá, ele vai retornar o 1 por n. O n o que é? É o tamanho do x. Então é só usar aqui a função len de self.x. É o tamanho do x. Aqui tem que ter um self aqui. Aqui também um self, antes que a nossa coisa pare de funcionar. E depois, isto aqui vai ser multiplicado pela soma. Então, como é que nós usamos a soma? Vai ser o np.sum. E aqui vamos somar. Como vai ser a soma da diferença do quadrado? Aqui vai ser uma tupla que vai ser o y populacional self.y menos o y que nós iremos calcular. Olha, até aqui não vai ser aquilo, vai ser este y aqui, este y grande menos o y pequeno. Ao quadrado é jogo da velha, jogo da velha, que vocês chamam assim, um asterisco, nós chamamos assim, né? Elevado a 2. Então, isto aqui vai retornar aquilo que é a média, não é? Da nossa, ou melhor, vai retornar aquilo que é o erro, que, em outras palavras, nós chamamos do custo do nosso modelo, né? Aquilo que vai ser o erro, a diferença entre aquilo que nós previmos e aquilo que é a realidade, aquilo que nós queremos alcançar. Então, chegando aqui, vamos ter já a função que eu vou chamar já de learning. Então, self. Aqui nós vamos fazer a inicialização de alguns valores aqui. Então, o primeiro vai ser self.prrate, que vai ser a taxa de aprendizagem. Eu vou colocar aqui em 0.001 para começar. Então, self.a vai começar de 0. Self.b vai começar de 0 também. Então, vai começar. A e o B começam de 0, então é predefinido. Então, aqui na taxa de aprendizagem, nós vamos ter algumas coisas. Então, aqui também vamos definir aquilo que são as nossas épocas, né? Época o que é? São as gerações que o nosso modelo irá se desenvolver. Porque vai rodar a primeira vez, não der certo, vai rodar a segunda, roda a terceira, roda a quarta e assim sucessivamente. Então, é isso. Então, nesse learning, o que é que ele vai fazer? Aqui nós vamos ter simplesmente um for epoch in epochs. In self.epochs. Aqui. Então, aqui vai fazer algumas coisas. O que é que ele vai fazer aqui? A primeira coisa vai ser calcular aqui o nosso y, né? Então, y vai ser o predict, self.predict, né? Em que vai receber o quê? Vai receber o x, self. Aliás, self.normalize, temos que normalizar, não é? O self.x vai receber o a, vai receber o b. Pronto. Então, depois disso, ele vai rodar. Mas ao rodar isto aqui, de geração em geração, ele deverá atualizar isto aqui com base naquilo que é a taxa de aprendizagem. Então, como é que nós vamos fazer? Uma base que é amplamente usada aqui
é a técnica de derivada. Estamos a derivar o quê? Estamos a derivar isto aqui. Estamos a derivar isto. Então, é aqui que entra a particularidade do tipo de modelo que nós estamos a criar. Como nós estamos a criar um modelo que vai ser basicamente um. Se nós formos a ver aqui, a fórmula, não é? É uma fórmula que só. É uma equação linear simples, não é? Então, o modelo para a forma de uma equação linear. Então, equação, vou colocar aqui, equação direta, não é? Então, é simplesmente um y igual a x mais b. É simplesmente assim. Então, o que nós teremos que fazer vai ser derivar esse nosso y aqui. Primeiro, em relação a x, segundo, em relação a b. Então, creio que vocês tenham visto derivada lá na vossa matemática básica, sei lá. Então, se nós formos a derivar primeiro o y em relação a, o que nós iremos ter? Se nós formos a derivar o y em relação ao a, vamos ter simplesmente x. X aqui, porque este b aqui é zerado, é uma constante. E se nós formos a derivar y em relação a b, vamos ter simplesmente 1. Então, o que nós precisamos fazer neste momento, vamos ter isto aqui como base, e depois isto aqui entra aqui dentro. Agora vai entrar uma jogada. Então vocês deverão verificar qual é a posição do vosso y. Por exemplo, este nosso y, nós estamos a assumir o padrão aqui. O y previsional vai ser o segundo elemento, vai ser o y populacional, que é o que nós estamos a tentar prever, menos o y previsto, que é o que nós prevemos. Então, se for assim, vai ser só simplesmente pegar isto aqui e colocar lá. Então, por exemplo, a variação do a, que vai ser a derivada de a, vai ser simplesmente o quê? Vejam, se formos a ver a base da derivada disto, ou se nós formos a pegar isto aqui e formos a colocar lá dentro, iria ficar mais ou menos uma coisa assim, só para vocês poderem pegar a ideia. Seria uma coisa mais ou menos assim, 1 por ln de x, não é? Vezes np.sum, que é aquela soma, né? Y menos y ao quadrado. Então, quando nós derivamos, este valor vai descer, acaba ficando mais ou menos uma coisa assim. Esse 2 sai daqui de cima, desce. Então, iria ficar uma coisa assim, 2, 1 por ln de x, então, vezes np.sum, então, y, ou melhor, y menos y, assim. Então, depois o 2 aqui é menos 1, ou seja, o expoente que está aqui é menos 1. Então, vai ficar exatamente aquilo. Depois disto aqui, temos que derivar por ele mesmo, assim. Então, derivamos como isto aqui é uma constante, vai zerar. E depois, essa parte aqui do y são essas derivadas que nós fizemos aqui. Em que quando for o a, vamos multiplicar por x. Aqui sai o x, colocamos y, isto aqui é zero. Quando for b, sai o y, entra um 1. Isto aqui é zero. Então, no fim de tudo, vamos ficar com variação de b, entre aspas, né, ou de a, vai ser igual ao quê? Vai ser 2 vezes 1 dividido por ln de x, ln self.x, depois vezes np.sum, aqui vamos ter o y, self.y, menos y, não é? Então, depois disto aqui, vamos multiplicar por esse x. Mas o que acontece? Aqui, quando zeramos, isto aqui vai ficar menos y, então, praticamente acaba ficando menos self.x. Então, acaba ficando uma coisa mais ou menos assim. Mas, organizando melhor, esse menos aqui, nós podemos tirar e colocar lá fora. Vai ser exatamente a mesma coisa. Então, podemos colocar aqui, o que significa que, em outras palavras, podemos colocar aqui um menos 2. Então, era mais fácil para vocês poderem pegar a ideia de como obtemos essas fórmulas. Então, provar de B vai ser basicamente a mesma coisa aqui embaixo. Então, aqui B, o que vai acontecer é que isto aqui. Então, para poder atualizar os nossos pesos, vai ser simplesmente o self.a menos, porque self.a vai ser praticamente igual a self.a menos a nossa variância de a. Mas isto aqui, nós podemos simplesmente colocar aqui. Isto vai reduzir o a. Depois self.b
vai ser reduzido por var de b. E voltamos para a mesma coisa, né? Saímos daqui, voltamos para aqui e assim sucessivamente. Então, eu vou tirar isto aqui. Vamos verificar se nosso modelo está a aprender de fato ou não. Então, vamos colocar aqui uma condição para poder fazer a impressão dos nossos dados. Então, vai ser if epoch, né? Então, eu quero que de 50 em 50 períodos ele me imprima. Então, o resto da divisão, se for de 50 em 50, eu quero que ele faça um print aqui. Primeiro, eu vou querer que me informe acerca da época em que nós estamos, época. Depois, eu vou querer que me informe o quê? Quero que me informe o valor de A, quer que seja casas decimais, self, self.a. Depois, eu vou querer que ele me informe o valor de B. Então, praticamente já terminamos, né? Self.b, então, 2.4f. Depois, o custo, né? Que vai ser o self.mse. Dois pontos. Então, isto aqui vai ser o y e o self.y. Simplesmente assim, dois pontos, dois. Então, é basicamente assim. Então, a cada período eu vou querer que ele me imprima. Então, eu vou colar aqui em cima. Eu vou tirar por enquanto o gráfico, né? E eu vou colar aqui o self.learning. Mais ou menos assim. E vamos ver se a nossa coisa funcionou ou não. Rodei. Então, vamos ver. Ah, esqueci aqui uma coisa, não é? Como são inteiros tem que colocar dentro de range. Aqui, onde está for. Aqui tem que estar dentro de range. Isto aqui, como é um for, é um inteiro, né? Então, vamos rodar. O que que aconteceu? O nosso modelo extrapolou. Simplesmente assim. Extrapolou de vez. Então, nós temos que ver como é que vai ser. Então aqui praticamente temos que começar a ajustar algumas coisas, não é? Temos que ver e começar a ajustar alguns negócios aqui. Ah, eu esqueci de multiplicar aqui self.rate. Aqui, esqueci mesmo de multiplicar, que vai ser praticamente a taxa de aprendizagem. Sempre nós temos que fazer esse ajuste aí. Agora vamos ver. Então, nós vimos que praticamente o que acontece? O A começa logo de 2, né? Este aqui começou de 0, então foi crescendo até 27. Então logo percebemos que a coisa não está boa. Embora o erro foi reduzindo, mas vimos que basicamente ainda há alguma coisa aqui por se corrigir, não é? 0.09 talvez, ou 0.2, 0.3 assim. Então vemos que praticamente está aos poucos se ajustando, né? Estamos aqui no 32 e tudo mais. Se nós, por exemplo, formos a fazer assim, só para vocês poderem ter ideia, formos a tirar esta normalização que está aqui, é onde ver que basicamente ele vai se ajustar. Então, acho que conseguiram ver. Então, aquela normalização é que fez com que não se ajustasse facilmente. Consegue ver que logo aqui no 250 ele já se ajustou perfeitamente e deu aqui uma variância zero, não é? Então, pelo menos que ele se ajusta até o fim, só são épocas que seguem e praticamente não acontece mais nada. Então, basicamente, como nós já conseguimos, podemos até reduzir aqui essas épocas que são demais. Eu vou tentar colocar aqui um 5, quero ver até onde ele com 5. Então, com 5 está excessivamente alto, não é? Então, isso é mais para vocês poderem ter essa ideia de não exagerar muito na taxa de aprendizagem, porque se vocês exageram muito, ele extrapola os resultados e epá, acaba dando valores. Por exemplo, aqui também conseguem ver que os valores são excessivamente altos. Então, 0,3 taxa ideal, vou até aumentar para 325, vamos ver se ele vai ajustar, mas viram que o 003 ele ajustou perfeitamente. Então, esta aqui, por exemplo, com 325, ele ajustou até 150, ele já tinha fechado. Então, eu estou livre de, por exemplo, dizer aqui que, olha, eu quero que vá até 200 épocas. Assim. E aqui, no fim, eu tenho que simplesmente retornar. Eu quero retornar o A e o B. Aliás, desculpa. Self.a, self.b. Embora podia não retornar, irá ser tanto faz como esses valores já tenho aqui em cima, não é?
Só por rodar isto, ele vai atualizar e aqui já vai ter dados atualizados. Vamos ver como é que vai ficar os nossos dados sem retornar aqui. Isto aqui nós não precisamos. O que precisamos fazer aqui é acrescentar um outro gráfico com plt.scatter, que vai ser o self.x, self.y. Não, não vai ser self.y, vai ser self.predict, em que vamos colocar aqui o self.x, self.a, self.b. Simplesmente assim. É dar aqui o color. Eu vou colocar aqui de red com marker. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Talvez aqui, vamos ver. Eu acho que o predict aqui faltou alguma coisa. Predict está aí. Self.x, self.predict. Aqui vamos passar aqui o self.x, self.a, self.b. E aqui vou passar aqui o color, que vai ser um red, e um marker, que vai ser basicamente um O. Então, viram? Eu terei ali, então, basicamente o que vou ter aqui ao executar vai ser um gráfico. Então, acaba havendo uma sobreposição. Agora, se eu for, mais uma vez, a colocar ali aquela normalização, ou aquele ruído, né? N, onde ver aqui mais ou menos a ideia de como é que vai ficar a coisa. Então, rodei. Então, vê que acaba havendo um pequeno desvio que tem a ver com ruído. Então, é basicamente isto tinha por oferecer. Nós até podemos, se precisarmos, colocar um pouco mais aqui, 2.5, mais ou menos assim, e vamos ver como é que ele vai ser capaz de fazer essa predicção maluca. Se ela vai conseguir chegar perto. Então, rodei. Então, vemos que cada vez mais que vai para lá, acaba se desviando. Então, isto aqui poderia ser ajustado aumentando as épocas, não é? Então, por exemplo, aumentando aqui as épocas para 1.000, então vamos ver que cada vez mais irá se aproximando naquilo que é o resultado. Então aqui são duas lições que vocês poderão tirar. Primeiro, ajustar o modelo com base na taxa. Segundo, ajustar o modelo com base nas épocas de aprendizagem. Isto é que nós podemos continuar ir até 2000. Obviamente não vai chegar a um valor exato, exato, como o ruído é flutuante, não é? Mas vocês conseguem ter aqui mais ou menos uma ideia de quanto mais épocas nós tivermos, ele acaba estando muito mais perto daquilo que é a realidade. Então, bom, o vídeo de hoje era mais ou menos esse. Caso vocês tenham gostado desta pequena inteligência artificial que nós desenvolvemos, é só deixarem o like, comentarem, subscrever-se e informarem. Se vocês querem mais projetos desse tipo, podemos sim trazer outros vídeos usando as bibliotecas que existem no mercado, como o Scikit-Learn, o TensorFlow, que são os que mais se destacam. Tem outros, mas esses são os que estão a dominar no mercado no âmbito da inteligência artificial, deep learning, machine learning, não sei quanto. Então, é isso aí. Estamos juntos, fica bem e